Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Tríade Sistêmica. Aqui falamos sobre direito, relacionamentos e sobre a vida. Nós gostamos de conectar as questões que envolvem o regramento da nossa sociedade com os acontecimentos da nossa própria vida. E por isso nós trazemos convidados que falem sobre esse tema. Eu sou Carmen Hornick, sou advogada e professora. Eu sou Andressa Carvalho, advogada. Eu sou Patrícia Andrade, advogada e professora. E nós compomos a Tríade Sistêmica que você tem o prazer de ouvir agora. Participe da Tríade Sistêmica, mandando para nós perguntas, sugestões de temas que vocês gostam de trabalhar. E hoje nós temos um tema muito especial, porque esse mês de agosto, né, dia 11, foi o Dia do Advogado. E nós estamos trazendo aqui uma grande advogada, a Juliana Vilela, que teve a sua primeira formação em Economia na PUC de São Paulo, depois fez Direito na PUC de São Paulo também, e vai falar sobre um tema muito bacana, que é o advogar na contemporaneidade, que é a saída desse lugar do litígio para o lugar da cooperação. Não é isso, Juliana? Exatamente, Carmen. Você quer falar um pouco da sua Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, gente. Juliana é nossa amiga, além de tudo. Obrigada pelo convite. A Juliana é nossa amiga, fica mais perto de você, o seu microfone. Tá bom. Por gentileza. Tá bom, sim. Girar? Vira ele. Aí. Assim. Aê! Obrigada. Faz parte, gente, faz parte da vida. Apresente-se. A Ju é nossa amigona, né? Além de tudo, uma grande amiga aí. E tinha que trazer ela para falar do advogado, né, gente? Claro. Se tem alguém que eu sei que gosta total do advogar, Que veste a camisa Total. da advocacia. É isso aí. Eu tento, né, pelo menos. apresente-se, então. Eu sou advogada, como a Carmen disse, eu fiz economia antes de fazer o direito. Acho que as duas profissões se complementam, então não foi algo impensado. Ao contrário, foi muito pensado. Fiz uma pós-graduação em Relações Internacionais, né? E na sequência eu fiz também alguns cursos fora, fiz um curso de governança na Itália, fiz um curso de Direito Internacional Privado em Haia, na ONU. Ela é chique demais, bacana, gente. Ju. No Tribunal de Haia. E estagiei, tive a oportunidade de estagiar em Portugal e aí tive contato não só com o direito português, mas com o direito europeu como um todo, porque por conta da União Europeia você tinha causas da Europa toda, né, dentro lá no escritório. Então, é isso, eu tenho muitos casos aí. Agora sobre conta pra direito. gente, é que eu já sei essas histórias, mas conta pra gente como que você foi parar em Portugal. Vejamos. Eu fui... Não seja humilde. Conta, porque você merece, vai. Não, eu fui parar em Portugal pelo seguinte, até foi uma questão assim, bastante esquisita, porque eu era estagiária na época, já de último ano. Então, era um dia que eu já não ia mais ao fórum, porque no escritório que eu estava no 5º ano, você já advogava. E aí, faltou um estagiário, eu peguei e fui no lugar dele. Aí tinha lá um anúncio de concurso de monografia. E na época que eu fiz faculdade, eu participava de tudo quanto é concurso de monografia. Eu adorava ter um monte de monografia por conta disso. E aí, aí eu fui olhar, depois cheguei em casa, olhei no site direitinho, era realmente um negócio bem legal. E era o seguinte, você fazia monografia, existia um instituto, que era o Instituto de Direito Comparado Brasil-Portugal. E o prêmio dessa monografia era, quem ganhasse o concurso no Brasil, ganharia um estágio em Portugal. Quem ganhasse o concurso em Portugal, ganharia um estágio no Brasil. Aqui eu ganhei. E lá em Portugal, foi um menino que ganhou e veio para o Brasil e fez um estágio no escritório credenciado. Que bacana. Então, foi dessa forma que eu fui fazer esse estágio lá e foi
foi muito enriquecedor, esclarecedor, porque se estagiar num outro país, ver como é, e a raiz é romana, é o românico, não é o mesmo nosso e tal. E era área variada ou tinha uma área específica? Não, eu estagiei no cível mesmo. Que legal. No cível, e como eles sabiam que eu mexia com a parte empresarial, eu peguei bem essa parte de empresas, tanto dentro de Portugal, quanto com umas empresas, com um caso que eu tive que lidar, que era uma empresa de caminhões em Luxemburgo. Olha só. Então, por Que conta experiência fantástica, muito Ju. legal. Nossa, muito bacana. Muito interessante. Até hoje elas têm contato, né? E É Antônio, seu doutor Antônio, Antônio né? José. Na verdade, foi muito bom, inclusive por causa disso. Eu mantive o contato com eles, tenho contato até hoje e fiz grandes amigos. Depois voltei a Portugal por conta, em especial, uma amiga que eu tenho. Fui ao casamento dela depois e tudo. E continuo tendo contato com eles até hoje. A gente faz essa troca e com esse instituto também continuo tendo contato. Eles já mudaram na questão daqueles protocolos? Porque a Ju me contou que eles são muito... Não tem essa parte... PGS, como é que chama? PJE, essas coisas que a gente tem. Por pior que eles sejam, nesse ponto a gente tem uma tecnologia muito avançada perto dos países europeus ali. Eu não conheço todos, Veja mas as né? nossas eleições. Exato. E aí a Ju contou que você podia fazer o protocolo no fórum ou no correio. Olha só. E que o Ou por e-mail. Ou por e-mail. Mas que isso era o quê? 2006, né, Ju? Que você foi? 2006, 2007, né? Mas que o escritório dela era do lado do fórum e eles preferiam ir até o correio. Aí conta aí, porque será que mudou porque isso? É o seguinte, eles tinham lá, eles se entendiam como avançados. Então, por exemplo, aqui nessa época, né? A gente só podia fazer o protocolo lá em São Paulo, no Brasil. A gente só podia fazer o protocolo no fórum. Então, o máximo era por fax. Por fax podia fazer quando... Era urgente. Em São Paulo, quando tinha aquelas enchentes, a gente fazia o protocolo por fax e ia levar. Café? Normalmente a gente não conseguia chegar, mas pelo menos estava feito por fax. Lá eles se entendiam avançados porque o protocolo, lá o fórum, o tribunal, lá não existe fórum, é tribunal de primeiro grau e tribunal de segundo grau. Então o tribunal de primeiro grau fechava às 6. Bom, fechava às 6, eles podiam então fazer até às 6. No inverno fechava às 5. Então, às 6 ao máximo. O correio fechava às 7. E por e-mail até a meia-noite. Então, eles entendiam que estavam... Estendia o prazo deles, bem, e de certa forma, Sim. Coerente, mas né? E uma vez eu fui fazer, né? Eu queria conhecer tudo. Queria conhecer os tribunais e tal. Aí, eles falaram, leve então para fazer no correio. Eu falei, mas eu posso ir no tribunal fazer? Não, pode ir no tribunal fazer, não tem problema. Tem problema, mas ninguém vai no tribunal. Eles faziam cartinha mesmo, colocava lá. Pode ir e tal. Aí fui, me dá o endereço. Fui. Para ir no tribunal é muito fácil. Você sobe aqui, vira direita ali, anda um pouquinho, não sei o quê. Tá bom. Isso em Lisboa? Não, no Porto. No Porto, tá. Eu fiquei no Porto. Aí, tá bom. Fui. E eu já tinha ido fazer o protocolo, falaram que era para ir no correio, fui no correio, que também era perto. Mas o tribunal era tão perto que eu falava, gente, que horas fecha o escritório? Juliana, mas ainda não sabes? Fechamos às 6. E que horas fecha o fórum? Às 6. Falei, então, por que vocês usam o correio fecha às 7? Mas nós vamos antes das 6. Falei, então vai no fórum que é muito mais perto. O tribunal tá aqui do lado, gente. Tá do lado. E o correio não era gratuito, mas né? Vamos, porque no tribunal fecha às 7. Eu falei, mas gente, não tá fazendo sentido nada disso que vocês estão falando. Não é? Vai no tribunal. Não, e o correio não é gratuito, né? Não.
Claro que não é gratuito, Entendeu? outra Não, coisa. não. E como todo mundo ia no correio, o que acontecia? Sempre O correio cheio. tinha fila E o tribunal estava vazio. Eu ia falar, deve ser por causa da fila. Né? Era o contrário. era o contrário. Então, Coisas nossos do irmãos. Portugal. eles têm um raciocínio muito literal mesmo, entendeu? Lá fecha às 7, aqui fecha às 6, lá eu tenho mais prazo. Mas eu também fecho às 6. O tribunal é mais... O tribunal é mais perto, Aham. né? O que eu vou fazer Não. Agora, claro, num dia que é urgente, num dia Que não eu deu certo, né? preciso, num Precisou dia prorrogar, que eu precisei perfeito. prorrogar, mais 1 hora vai me adiantar? Vai me adiantar. Eu preciso de mais? E-mail, tal. Uhum. Faz Essas muito são sentido. coisas da advocacia lá em 2006 que a gente ainda passa por alguns perrengues até hoje, né? O PJ, eu acho que aqui vai mudar, eu não sei se aqui vai mudar, mas Mato Grosso do Sul vai mudar para o EPROC, que é o sistema que usa no Rio Grande do Sul. Lá ainda não existe essas coisas. Eu É. pergunto para Helena, lá não existe. Eles ainda despacham à mão, né? Não. Não tem mais isso? Os embargos declaratórios pela letra do juiz? Não é isso. A sentença, os acordos, são todos feitos à mão. Todos à mão. Tem dia que o dia que o juiz vai... E há, então, lá não tá léguas de distância, Mas né? é IA, tanto ninguém que- mais nem quer escrever, tudo IA. Tanto E que- aí, esse é o né, advogado, professor. como que fica em Portugal o advogado contemporâneo? Que você vai É trazer? complicado, mas então, tanto em Portugal quanto na França, os embargos de declaração, aqui a gente tem três Hipóteses. elementos, né, que a gente pode entrar lá. Eles têm 4, o quarto é a letra do juiz. Você imagina? Entendeu? Você vai E prorrogar não um pode ser processo... Gente, peraí, protelatório. a gente tá falando de escrita a caneta? A escrita caneta. À mão. A mão. Não é nem no computador? Não, imagina, é a Claro mão. que não, a mão. Gente, eu preciso conhecer isso. Achei que isso não existisse. Mas... Pois Ju, é. será que atualmente, como a Andressa falou, estão falando em Você pode contemporâneo? comprar um código de processo civil. Aliás, você pode entrar no Código de Processo Civil de Portugal e você vai ver lá que em parte de embargos e declaração você vai ver. A Helena ainda... ela... Deus. Já pensou seu curso de Ela não oratória mais, ela não tá escrita mais no lá, vai escritório. virar um Mas ela tá- ela tá no sucesso. banco? Bora pra lá, cara. Bora pra lá. Opa. Não é? Aí, ó. Professora, você fala que Aí. eu tenho que ser professora. Você é professora em Portugal. Vamos ensinar Tem que psicova aí, tomar. Não é? Mas esse é o motivo que mais enseja embargos Declaratórios. protelatórios. Protelatórios. Então, Dizer que eu não entendi a letra. Dizer que eu não entendi a letra. Então, É, porque é subjetivo. É. Então, ali, eles fazem um Na prova- rastreamento danado ali, para falar, não, essa letra é compreensível. Não é bonita, mas ela é legível. Fazem um Que, estudo aliás, grafotécnico até. Foi perícia não. grafotécnica deve ter um monte. Aqui você foi protelatório, porque essa letra é compreensível. Todos nós aqui no tribunal compreendemos. Se você não compreendeu, você está protelando e eles multam mesmo. E, Ju, o que você acha que é esse comportamento? É um apego à tradição? É um mindset diferente do nosso? Diferente, assim, sei lá, até da questão da América do Norte, Europa? Eu não sei se outros países da Europa também se comportam dessa maneira. A França se eu comporta acho mais ou menos que- assim. Os Estados Unidos eu não sei. É diferente. Os Estados Unidos é bem diferente. Bem diferente, muito diferente. Eles são extremamente formalistas. Uhum. E por ser extremamente formalistas, às vezes você engessa um pouco, né? Então, não mudou, isso não mudou. Eles resistem a certas mudanças. E é só na advocacia? Ou você viu isso em outros setores? Não sei dizer, né? Não sei, em outros setores não sei dizer. Acho até que não, mas a advocacia, por ser em Portugal, por exemplo, a advocacia tem um peso que aqui também aqui não tem. Já teve, mas aqui não tem mais hoje, que é aquele respeito ao advogado, que é muito grande. É. E o mais importante lá também já começa pelo pronome de tratamento. O tal do doutor é muito importante. Mas mais importante que você ser chamado de doutor, você ser chamado de professor. Você ser professor. Então,
são coisas que eles resistem a mudar, que é como se fosse, nem estou dizendo que isso talvez seja assim, algo que eles tenham aquilo em mente. Eu acho que é mais assim, já está aculturado. É uma tradição muito longa, né? E muito difícil, muito arraigada. Então, eu vejo por esse lado. Chega até a ser bonito. Sabe, uma vez eu estive na Universidade de Direito de Coimbra. E aí eles levaram a gente conhecer a sala, por exemplo, onde são feitas as defesas de mestrado e de doutorado. Gente, é um negócio assim... parece coisa de filme. Dá vontade de estudar. Porque colocam a capa, porque tem todo o protocolo. Um ritual, né? Ritual. É a coisa mais bonita do mundo. Tem tudo. Então, assim, realmente uma coisa assim de tradição, né? São faculdades que dá vontade de estudar. E outra coisa. É igual a USP, né? O Largo São Francisco. Também Também assim. tem toda essa tradição nas salas, né? Quando eu fui, eu acabei conhecendo o professor Canotilho. Não sei se vocês conhecem o professor Canotilho. Então, acabei conhecendo porque eu fui lá, eu queria muito conhecê-lo, no dia ele não estava, deixei um bilhetinho. Você foi no escritório? Tu foi no escritório dele? Não, fui em Coimbra. Fui em Coimbra, Porto Coimbra. Ele fica... Aí, fui lá, que eu queria muito conhecer o Canotilho, né? E aí, deixei um bilhetinho, deixei com o porteiro lá daquela entrada lá, que todo mundo vai. Que tem aquelas roupas lindas. Não vai entregar, né, e tal. Tá. Aí, tô eu lá no escritório, lá no Porto, ele liga. Ligou, falou, você que esteve aqui, que é brasileira. Que honra, meu Deus. Eu queria... Porque quando eu falei desse negócio, o jornalzinho lá do centro acadêmico, nosso centro acadêmico lá na PUC é muito atuante, o 22 de agosto. Aí ele falou, não, você vai ter que fazer uma entrevista com o Canotilho, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, bom, tá bom. Eu lembro disso aí. Você lembra, né, Paty? Aí, quando ele me ligou, ele falou que estava fora de Portugal, e que me daria, marcou para eu voltar na semana seguinte, mas na semana seguinte eu já estava retornando ao Brasil. Ele falou, mas não se preocupe, porque eu vou para o Brasil, devo ir para o Brasil ainda esse semestre, e eu vou te procurar. Falei, jamais. Adeus, né? Vai nem lembrar da minha cara. Aí, estou um dia lá, em casa, num domingo, toco meu celular, Juliana, com aquele sotaque português, eu achei até que fosse o doutor Antônio José. Aí ele, aqui é o professor Canotilho, não sei se lembras de mim. Eu falei, como que eu vou esquecer? Imagina, eu que não vou lembrar do senhor, imagina. Eu estou aqui em São Paulo, estou no Hotel Maxud, não sei se conhece. Falei, conheço, professor, conheço. Ainda queres aquela entrevista? Eu falei, claro. Estou indo aí agora. Claro, quando o senhor quiser. Isso era de manhã. Ele falou, eu vou agora à tarde com a minha esposa visitar o Museu da Língua Portuguesa, mas às 6 eu estarei aqui. Se você quiser vir, claro. Aí chamei a Cris, que também era do jornal, falei, Cris, vamos. Bora eu falei, lá. Professor, posso levar uma amiga que é aluna também da PUC, e ele adora a PUC. Ele gosta muito da PUC, da São Francisco, parece que ele tem uma identidade com o negócio. E há muito tempo ele conhece os professores conhecem ele, eles têm essa troca aí esses contatos. Aí fomos lá para fazer entrevista com ele recebeu a gente numa das salas lá de reunião, né? E estamos fazendo a entrevista. De repente, e isso que eu quero contar para vocês, o professor na Europa, isso é na Europa de um modo geral, ele é o professor por excelência. Ele vive para o aluno. Ele não é mais nada. Dedicação total, né? Eu vejo lá na PUC, por exemplo, a Maria Helena, estou só fazendo esse parênteses para explicar isso.
A Maria Helena Diniz, por exemplo, ela é dedicação integral, mas é uma das únicas. Quando você olha assim, você fala, um professor, o Paulo de Barros Carvalho, também é dedicação integral. Mas quando você fala assim, aquele professor dedicação integral, é diferente. Na Europa, não. O professor que é professor, é óbvio professor. que ele é dedicação integral. Mas ele não faz mais deve nada, ser né? uma remuneração compatível Isso, para sim. isso, né? Claro que é. Porque aqui os professores, se eles não tiverem dúvida. outras atividades, eles não Sem sobrevivem, né? Agora, por exemplo, uma Maria Helena, um Paulo de Barros Carvalho, eu imagino que sim, que tenha. Porque é o máximo que eu acho que eles são autores de Pareceristas livros, né? também, né? São pareceristas. Então, e cada parecer deve ter um custo, né? Não tenha dúvida disso, que o país proporciona a chance, né? Estou falando do país porque a Universidade de Coimbra é uma universidade pública, né? Tem até Embora você pague. uma obra do Frei Beto, que ele escreveu, olha, há bastante tempo atrás, me chamava A Escola dos Meus Sonhos. E uma das coisas que ele falava na Escola dos Meus Sonhos é que o professor tivesse uma remuneração suficiente, que ele pudesse realmente se dedicar ao que ele faz. E não que ele tivesse que ficar pulando de escola em escola para conseguir ter um salário de sobrevivência. Exato. A gente já passou por isso, né, Carmen? A Ju também já foi professora, já deu aula ali, sabe bem como é que é. E também acho que tem uma outra coisa, né? Além do péssimo salário, até quando a gente estuda, né, faz um mestrado, doutorado, PhD, quando você vai para fora, Europa, Estados Unidos, você é dedicação total àquilo, né? Sim. Você não faz mais nada. Você está ali para estudar. Você não, você tem aqui uma não. sala, como se fosse um escritório. Aqui a gente trabalha e se lasca para defender, né? Finalizar essa história, a gente, lá pelas tantas, entra o Marco Aurélio de Mello e o Gilmar Mendes na sala. Aí eles foram entrando, cumprimentaram a gente assim, cumprimentaram o professor. Aí eles, professor, a gente ficou sabendo que o senhor estava aqui, vamos conversar, porque o Gilmar Mendes foi aluno do Canutilho na Alemanha. O professor Canutilho deu aula há muito tempo na Alemanha, no Instituto Max Planck. Aí ele falou assim, não, tudo bem, mas vocês me esperem lá, coloque, aí falou para a pessoa lá do hotel, coloque eles na outra sala, porque primeiro eu preciso terminar com as minhas meninas aqui. Você vê, né? Aí eles ficaram meio assim, sem entender. Né? Tipo, você aqui não é nada, você é mais um aluno como... vocês são mais um aluno, entendeu? Então eles ficaram meio assim, nós somos ministro do STF, né? Para você ver, né? Aí ele falou, não, professor, o senhor já está terminando, porque a gente queria depois chamar o senhor para jantar. Olha, não sei, vai depender delas. Aí, olha só. Então, assim, realmente tem princípio da igualdade. Né? E é um respeito pela profissão, pela pessoa que está com ele ali, como aluno, como que quer, né? Você vê, você nunca vai imaginar que uma pessoa dessa vai te retornar. Aqui no Brasil... Meu telefone, ele me retornou meses depois. Acho que 4 meses depois que eu já tinha voltado e tudo mais. Não, é fenomenal. Coisa bacana, né? E... falando aí exatamente do tema, né? Você é mediadora e árbitra, não é? Não, por enquanto só árbitra. Só árbitra? Você já atuou em alguns casos de arbitragem? Lá em São Paulo, eu participei de arbitragem, tanto de um lado quanto do outro. Porque no escritório, inclusive, que eu trabalhava, a gente, num dos, né? Que eu trabalhei em mais de um. Na parte a gente tinha muito contrato internacional. Então, tinha que ser arbitragem. Não tinha como. Então, eu trabalhei tanto lidando com a arbitragem em si, quanto com o lado de sendo advogada da parte. E como que eu nunca participei de uma arbitragem. Eu fiz parte de uma câmara, a Anshan, lá em São Paulo, quando eu estava lá. Mas eu nunca participei efetivamente de uma arbitragem, assim, para ver, né, o dinamismo. Como que existe diferença, por exemplo, de um advogado que faz arbitragem, que vai com o cliente dele para uma arbitragem, da postura mesmo, eu estou falando, do que pessoas que só litigam, que só estão acostumadas com contencioso, ou não? Não deveria existir. Não deveria, mas existe. Porque o advogado que está no litígio hoje,
ele tem uma dificuldade de entender que o Poder Judiciário, ele não é para punir, efetivamente para punir. Eu não vou entrar aqui na seara do campo penal, criminal e tudo mais. Eu tô falando aqui na seara civil, né, do Administrativo, direito administrativo, tributário, né? tributário e tudo mais. Não é punir. O grande objetivo do Poder Judiciário é da parte pode até não ser, mas do judiciário para a parte deve ser o de equilibrar a relação. E não de punir e um sair de lá com um problema que o outro criou. Então, eu entro com um problema e você entra com uma vantagem. Eu saio de lá com uma vantagem, você com um problema. Não, definitivamente não é essa visão que se tem que ter. É o famoso ganha-perde, né? Tem que ser um jogo de ganha-ganha, de equilibrar situações. Pelo menos eu tenho essa visão, o direito permite muitas visões. Eu tenho essa visão porque eu sempre advoguei no empresarial, no societário. Então, eu vejo isso. Mas o advogado do litigioso, ele tem muito ele entende, e talvez isso seja um erro das faculdades, que não forma o aluno desse jeito, mostrando este viés. Então, ele acha que ele está no judiciário, que a outra parte é inimigo, que o outro advogado é inimigo. Exatamente. E não são. Você está ali, tem uma contenda, tem um litígio, e você está ali para aplicar a lei, proteger a sua parte, defender a sua parte e tudo mais. E ele também, fora dali, não pode ser pessoal. É isso não pode ser Exato. pessoal. E é o que muitas pessoas deixam, né? Sim, Virar pessoal. Virar pessoal. Quantas vezes você chega em audiência que o advogado da outra parte não olha na sua cara? E aí um belo virou dia... seu inimigo. Você nunca viu a pessoa, Virou já seu tem um inimigo. E aí um belo dia esse Exatamente. advogado precisa de você, às vezes. Exatamente. Né? Porque é o mundo dá Agora, voltas. Na arbitragem, o advogado, mesmo as partes, eles já vão sabendo que ali vai ter uma conciliação, de certa forma. Eu vou ter que abrir mão de algo, outra pessoa também, pra gente conseguir chegar no ponto comum. Exatamente. Essa visão, ela já é mais nítida. Ela não está ofuscada. Ela é nítida. Então, essa que é a diferença. Mas é uma diferença que se criou. Porque, na verdade, não deveria ter. E não tinha. Quando eu falo não tinha, é porque tem muita gente que... aqui no Brasil as coisas foram acontecendo na legislação muito, até por conta da influência do direito francês, infelizmente, de forma tardia. Então, eu lembro que quando o professor Carmona fez na realidade, então, exatamente, logo que eu voltei para Cuiabá, porque eu fiquei jogando em São Paulo muito tempo, logo que eu voltei para Cuiabá, uma das primeiras, eu quis colocar num contrato a arbitragem. E eu ouvi do advogado da outra parte dizer que, mas isso não pegou no Brasil. Eu falei, não pegou no Brasil? Mas como não pegou no Brasil? Sei lá do que ele está falando, né? Bom, primeiro verbo, né? O que é pegar? Não, mas assim, eu falei, como assim, né? Porque a Câmara, por exemplo, nós temos em São Paulo, agora não só mais, mas na época nós temos câmaras em São Paulo que são referência no mundo. E a nossa lei de arbitragem é uma lei de arbitragem que é referência também no mundo, tanto que alguns países, quando foram reformar as leis que tinham, muitos deles se inspiraram na nossa. Que bacana. Então, a nossa nós somos, o Brasil é referência na questão de arbitragem hoje. Mas mais que isso... Eu achei que fosse Estados Unidos. Hã? Eu achei que fossem os Estados Unidos. A Argentina também é bem forte a arbitragem, né? A França os Estados Unidos e o Brasil. A Argentina mas o Brasil está anos à frente por conta da nossa legislação e das câmaras que nós temos. Agora, a
questão também do desconhecimento do direito por parte do advogado. Porque no mundo, primeiro existiu a arbitragem. O Poder Judiciário veio depois. Então, como assim perguntar se vale? Primeiro, eu tive no mundo, no direito romano mesmo, primeiro eu tive a arbitragem. A figura do juiz, ela foi criada quando a população se tornou muito grande e que aí você precisou criar um lugar que ficassem lá pessoas prontas para poder atender as demandas da sociedade. Porque até que isso acontecesse, não tinha necessidade dessa figura. Que foi sobre o artigo que eu publiquei aqui no ano de 2010, que era sobre retórica. E aí eu conto bem essa parte no artigo, né? E não é isso? Que eles iam, né? Foi quando começou a retórica, que 2 caras lá, o Tísias e o... Deixa eu lembrar o nome do outro aqui, que eu nem lembro mais. Era o Tísias e mais um, que eles começaram a ensinar, porque não existia a pessoa do advogado, e eles começaram a ensinar a população como que eles iam se defender, o que eles tinham que fazer. E aí eles lançaram as bases da retórica. Porque era a própria pessoa que ia lá, expunha para a figura, né, do tal do juiz, as suas querelas, né? Exatamente. Então, assim, a questão da validade não existe, mas ainda, né, em São Paulo já é muito comum. Questão do dia a dia. E esse advogado? E aqui em Cuiabá está começando, realmente. Ele aceitou a cláusula ou não? Não, de jeito nenhum. Nem explicando. Judiciário. Não aceitou. Não aceitou. Porque é difícil Córax você e Tísias. aceitar. Pronto, achei. Córax e Tísias. Córax. Fizeram o primeiro caderninho de retórica, ensinando as pessoas como é que elas falavam para ir lá e se representar. Legal. Sabe qual que era a base do que eles ensinavam no discurso? Era... O desejo do cidadão era apresentar uma aparência de verdade, verossímil, mas que convencesse o tribunal de sua razão. Já Córax e Tísias almejavam uma meta prática, que era ganhar dinheiro, né? É claro, sempre foi. O comércio sempre existiu, né, minha gente? E aí ele fala assim, o objetivo era prover ao povo lugares comuns, né, os topóis que eles chamam, que pudessem ser aplicados a qualquer caso, como responsabilizar o adversário pelo processo, atribuir-lhe o ônus da prova, transformando o autor do processo em réu, elogiar a sabedoria e a imparcialidade dos Não juízes. é? Então, vamos falar um pouco disso? Já que a gente está falando em cooperação, e um pouco antes, né, de manhã a gente estava falando sobre o tema, e você colocou, né, Carmen, o artigo 6º do CPC, que hoje privilegia muito a cooperação entre juízes, advogados e as partes. Isso. Acho que essa é uma grande mudança, mas que ainda aqui se anda bem devagar. Você está na comissão, né, de MASC. A gente vê que é a dificuldade que tem de você fazer um outro advogado querer mediar. Primeiro que ele acha que ele não vai ganhar dinheiro com a mediação. Mediação, imagina, mediador vai ganhar dinheiro, eu vou mediar? Não vou. Se eu posso ganhar muito mais no Poder Judiciário, mas... E aí tem uma outra parte, né? Um outro ponto. Às vezes o seu cliente quer mediar e o advogado segura. Ou até um acordo simples, numa audiência. Você vê que o cliente está querendo fazer um acordo, mas a postura do advogado de litigar, de achar que tudo se resolve pelo juízo, impede aquela pessoa. Então, eu causo, na minha visão, um prejuízo para o meu cliente. E isso a gente ainda tem muito na advocacia. E a gente está num estado que, por ser de uma cultura agropecuária, essas pessoas também têm uma dificuldade, né? Os próprios clientes, às vezes, têm uma dificuldade de deixar que você evolua para uma mediação. Como que você vê essa postura do próprio Poder Judiciário em acalmar as demandas? Será que isso mudou? Postura dos juízes, nas audiências ali, em tentar botar falar, vamos terminar com isso aqui da forma mais pacífica possível? Olha, de verdade, falando de verdade, eu acho que nós chegamos ao fundo do poço. Aí abrimos um alçapão, descemos mais um pouquinho. Então, eu vejo com bons olhos agora, porque só nos resta subir, só nos resta melhorar. Porque a crise institucional, tanto do judiciário quanto da advocacia, ela é nítida. Hoje você não esconde mais. Ela está escancarada. Em crise, absolutamente
escancarada, realmente essa é a palavra. Uhum. Isso teve realmente início no fim da década de 70, começo da década de 80, em que tudo isso que a gente vê hoje, esse cenário Uhum. triste que nós Triste, estamos vendo muito hoje, triste. muito triste, quem começou com tudo isso foram os advogados. Foi a nossa classe de advogado que corrompeu, a palavra é essa, corrompeu o judiciário. Colocou porque precisou do judiciário. Uhum. E o judiciário foi entrando. Claro que, num determinado momento, o judiciário falou, peraí, a bola está comigo. E virou o jogo. Né? Virou o jogo realmente para o lado dele. Então, hoje eu tenho essas questões ainda, advogados que ainda não compreenderam qual é o papel deles na sociedade, o papel deles para poder expressar o direito. No Brasil, eu expresso o direito por meio da lei, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é por meio do costume. Aqui é por meio da lei. E eles ainda não têm noção, por exemplo, parece que sai da faculdade e esquece, ou mesmo algumas, até pela quantidade de faculdades. Nós somos, se eu não estou enganada, o país que mais tem faculdades de direito no mundo. É ridículo isso. Acho que a somatória dos outros países não dá o que nós temos aqui. Essa foi a última pesquisa que eu tinha visto. E a prova da ordem está cada vez mais fácil. E mesmo então, assim não passam. Então, você veja, parece que as pessoas já saem dali sem uma noção de ética. Sem uma noção de ética. E vão para o mercado de trabalho sem ética alguma. Tá certo que ética também, gente, é uma questão de foro íntimo. Ou você tem ou você não tem. Que vem até de valores familiares, Familiares e tudo mais. Você tem ou você não tem. Porém, no exercício da profissão, nós temos um estatuto de ética. Então, tendo ou não tendo, faça isso na sua vida pessoal. Na sua vida profissional, que é do exercício do direito, seja como juiz, seja como advogado, promotor, procurador, o que quer que seja, você tem que seguir aquelas regras ali. E isso não apenas não está esquecido, como em alguns casos parece que sequer foi aprendido. Mas cai na prova da OAB. Eram 10 questões, não sei se mudou. Tem, acho que 5 agora. Tem. Mas eram 10 questões na prova da OAB. Até porque eu acho que diminuiu o número de questões. Uma pesquisa, porque se fizer, talvez seja que o povo mais erra. Eu acho Pode que nem... ser. Não, e ainda a prova da OAB, o negócio está tão... são 80 questões, né? Na nossa época eram 100, você tinha que fazer 50, hoje você tem que fazer 40. E assim... E ainda pode fazer a segunda fase, a repescagem. Eu até separei para mostrar para vocês, já que vocês tocaram nesse assunto, eu até separei para mostrar para vocês algo que, por exemplo, a gente, em algum momento nós nos perdemos. E não teve ninguém para poder, nós não tivemos ninguém para poder reverter isso. Então, vejam, eu entendo a OAB, ela tem que ser uma instituição apartidária, não ideológica. Nós, advogados, nós somos uma longa manos do Estado. Certo. O princípio é esse. O Estado não tem capacidade de atender todos os cidadãos. Portanto, ele precisou, num determinado momento do seu desenvolvimento, cada um no seu determinado momento, ter advogados privados. Mas os princípios, nós temos que nos entender como fazendo um trabalho que o Estado não pode fazer por si, sozinho. E que é um trabalho para a sociedade, né? Então, tem certas coisas que não cabe a um advogado. E aí, quando você vê, por exemplo, o ex-presidente da OAB colocando numa rede social como o X, que tem uma abrangência enorme, dizendo, no dia que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso lá preso domiciliarmente, preso em domicílio, né? Ele
escreve. Não sei se vocês já viram ou não. Vocês Não. viram? Tá, então ele escreve assim. Vou citar o nome porque está público. É o Colombo. Felipe Santa Cruz. Ah. Hoje é um dia de festa. Esse merda que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos o assombrem. Aí vem uma pessoa e escreve para ele. Preso em regime domiciliar por qual crime? Aí ele, traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal seria pena de morte, bala na nuca. Então, nós chegamos num nível de decadência tal Aham. em que não se respeita mais o advogado, em que não se respeita mais a nossa profissão. E não tem como, né? Você ver isso que não e se respeitar. Em que não se respeita o poder judiciário, mas como? Agora, isso é a maioria? Isso aqui não é a maioria. A maioria, eu acredito que somos nós, né? Que somos os bons advogados combativos, mas que combatem dentro dos limites da ética, dentro dos limites da lei, que não, que não faz conchavo. E por conchavo eu quero dizer, assim, em questões de crise, que a coisa mais absurda para mostrar o ponto que nós chegamos, que é aquele congresso que o Gilmar Mendes faz em Portugal, aquele congresso é feito com, tudo bem, é um congresso em que vai professores, vai alunos, porque o congresso Para é para isso. isso. Mas também vão, nesse congresso, políticos, que não têm nenhuma formação jurídica. Vão partes de processos, não são os advogados, são as partes. As partes do processo vão. Então, quer dizer, e depois volta, e aí você só vê as sentenças, os acórdãos lá. Nossa, bonitos, para quem Resolvendo estava lá tudo. participando, né? Gente, a conversa tá ótima, mas antes da gente terminar, já que a gente está falando em advogado, está falando em ética, está falando na importância da profissão advogado para a sociedade, que é como você falou, né? A gente quase que representa o Estado nas questões de conflito, né? E é uma profissão digna, sempre muito respeitada e que, infelizmente, a gente passa por percalços no nosso país, uma crise, eu acho que de ética até em todas as profissões. Sim. Esse livro eu recomendo, a Juliana também já leu, Já li, recomendo recomenda. muito. É Como os Advogados Salvaram o Mundo. Isso aqui, assim, traz, assim, uma autoestima e devolve o prazer de você dizer, sou advogado. Exato. Então, Ter o assim, orgulho de novo, né? Exatamente. Eu deixo essa recomendação de leitura para todos que Mostra estão lá pro assistindo. câmera. Olha lá, dá para ver aqui? Eu não estou vendendo o livro, tá, gente? Eu nem conheço o autor, mas eu acho que ele traz digamos assim, um refrigério para as questões de como é honroso poder ser advogado. Então, esse seria um presente que eu deixo para vocês de recomendação desse livro. Mas eu me uno a Carmen nessa recomendação, porque o livro realmente faz todo um retrospecto de como o advogado, desde lá de trás, e de fato nós somos uma profissão que sempre salvou o mundo. Por isso é que nós não podemos deixar no ponto que está. Exato. Então é isso, né? A conversa tá boa. Ótimo. Vai ter que voltar mais vezes. Uma pena que... Calma, que vão ter mais Muitas histórias, né, Ju? Muitas histórias. Eu gostaria de... Posso voltar mais vezes, quando vocês Olha, quiserem. sábado lá, a host, né, do programa falou assim, aqui a gente tem um lema. Todo convidado tem que voltar pelo menos 2 vezes. Tem que ter a parte 2 da história que você conta. Então, tá convidada, assim, como Muito obrigada. a gente fala para todo mundo, que realmente tem Volto com o muito, maior muito prazer. assunto, né? E a gente pede, Ju, que o nosso convidado deixe uma mensagem ou um incentivo até, né? Já que tá esse judiciário em crise, o que você tem para falar na advocacia e deixar seus meios de contato também, para quem quiser saber Então, mais. bom, os meus meios de contato. Vou deixar, acho que posso deixar o Seu celular, Instagram. meu Instagram, Seu Instagram. @, o do escritório ou o meu? Do escritório. Os dois. os dois. O meu particular, @JGV28.
do meu escritório, @Girardelli com 2 L's e Girardelli Vilela, ADV. E o que eu deixaria de mensagem, já que o nosso assunto caminhou muito para o papel do advogado nesse cenário que nós temos hoje, eu queria então dizer o seguinte, para os advogados que estão começando, porque os que já começaram talvez não tenha mais salvação. Ai, meu Deus! Sempre ágil! A gente pode mudar do dia para a noite. Podemos sim, estou brincando, foi uma brincadeira. Podemos sim, mas nós que temos essa noção de como é ser um advogado, qual o papel do advogado, eu deixaria a seguinte mensagem. Eu tenho visto por aí advogados que tiram foto, principalmente nessa época de redes sociais, nesses tempos de redes sociais que isso veio para ficar, que mostra o carro, que mostra a viagem, que mostra o prato de comida, né? Praticamente um quadro de Cezanne, uma natureza morta. O advogado ostentação, a gente advogado ostentação. Arquétipo governador. Mostra foto em várias viagens, praia, no iate. Lá, às vezes o iate nem é dele. E agora a moda é mostrar em Doha, Dubai, e etc, asiática, etc. A verdadeira ostentação de um advogado é mostrar a biblioteca que tem. Ju! Vou aplaudir. É verdade? Vou te mostrar a minha. Quero ver, vamos trocar a figurinha. Não pode ser aquela de fundo falso que tem. Não, é a de verdade. Também não pode ser o advogado que lê um livro, você indicou aqui, o livro do Castro Neves, não leu o introito, O prefácio. o introito, aí pega o óculos, põe aqui na frente, tira a foto. E fala que sabe tudo. A última leitura do mês. Não, também não é esse advogado que nós estamos falando Aí aqui. pede o resumo para IA. Aí fala. Ou então houve aquele aplicativo que em 12 minutos fala do livro. Verdade. Também não é desse advogado. Isso eu A não ostentação conhecia. é uma biblioteca Eu já olhei esse mesmo, profunda. E a não Juliana é só tem, viu? de livros de direito, não. É. Principalmente da literatura clássica. Juliana Obrigada, Ju. Obrigada, Fica Ju. recado. Sou eu quem agradece. Ai, que chique, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, até a Obrigada, gente. próxima. Até a próxima.